Olá, prezados alunos, eu sou a professora Janaína e agora nós daremos continuidade à unidade 1. E nós falávamos na unidade anterior sobre a construção de indicadores sociais ou socioeconômicos. Vejam bem, nós falávamos que para a construção de um indicador, nós precisamos saber qual a origem do problema e que tipo de problema, que tipo de demanda nós iremos atender através desses indicadores. Vejamos, aqui nós temos um exemplo que trata das melhorias das condições de vida da população. Então, como nós iríamos construir um indicador para mensurar a melhoria das condições de vida de uma população? Primeiro, nós levantaríamos alguns dados que são relacionados com essas melhorias da condição de vida das pessoas. Primeiro, nós teríamos as condições de moradia, a situação de saúde dessa população, o perfil educacional dessas pessoas e, por fim, a inserção ocupacional dessas pessoas. Como é que nós levantaríamos os dados referentes a esses elementos? Primeiro, nós buscaríamos primeiro uma combinação de dados de diferentes fontes de pesquisas e de instituições, de agências que fornecem esses dados, que seriam cadastros públicos, pesquisas do IBGE e outras instituições e alguns registros de programas sociais. Com isso, nós teríamos aqui o exemplo de alguns possíveis indicadores que seriam consequência desses levantamentos que foram feitos prioritariamente. Então, nós teríamos, por exemplo, a taxa de cobertura da rede de abastecimento de água. Esse seria um indicador que iria mensurar o nível da qualidade sanitária em que vive essa população. A taxa de mortalidade infantil. Esse indicador seria um indicador que iria mensurar a qualidade de vida desde o nascimento dessas crianças, né, até o seu crescimento, o acompanhamento da vida dessas crianças em termos de alimentação, em termos de condições de acesso a medicamentos, enfim, há uma série de fatores que realmente têm correlação com esse indicador. Nós teríamos a taxa de evasão, que está relacionada à questão escolar. Então, esse indicador ele iria medir quantas crianças realmente iniciam o seu processo de alfabetização, o seu ingresso na escola e quantas desistem por N fatores. Ou por motivo de saúde, ou porque precisam ajudar a família, enfim, há uma série de elementos que poderiam ser avaliados através desse indicador. E nós temos também um outro possível indicador que seria a taxa de desemprego, que se refere à questão da mensuração da inserção dos indivíduos no mercado de trabalho. Então, através desse indicador taxa de desemprego, nós poderíamos fazer essa mensuração. Indicadores e diagnósticos. Nós já falamos conceitualmente sobre os indicadores e vimos também a sua importância para o levantamento de dados para a mensuração de programas e políticas que são implementados no sentido de melhorar e de conhecer a realidade das famílias, tanto no âmbito regional, quanto no âmbito estadual ou até mesmo municipal. Nós temos alguns exemplos de alguns indicadores, como a taxa de mortalidade infantil. Quais são os elementos que fazem parte desse indicador que mede a taxa de mortalidade infantil? Seria o número de óbitos de crianças menores de um ano, dividido pelos nascidos vivos no ano, em referência, multiplicado por 1000. Outro exemplo, nós teríamos a taxa de frequência escolar no ensino fundamental, que seria o quê? Seriam os alunos matriculados de 6 a 14 anos
no ensino fundamental, dividido pelo público-alvo normativo, ou seja, a população de 6 a 14 anos multiplicado por 100. Qual a validade, qual a eficiência desses indicadores? Vejam bem, na realidade, quanto mais relevância tiver, quanto mais importância, quanto mais veracidade forem as fontes das quais são retirados os elementos que compõem os indicadores, mais eficiente o mesmo será. Com relação ao diagnóstico, o que seria um diagnóstico? O diagnóstico seria a verificação dos resultados de políticas ou de programas que são implementados no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quais são os componentes de um diagnóstico? Vejam bem, um bom diagnóstico configura-se num relatório no qual são listados todos os problemas que deram origem e a demanda por determinado programa ou determinada política. Constam também desse diagnóstico os indicadores que foram utilizados para a mensuração dessa atividade, além das análises que são feitas pelos avaliadores dessas políticas através dos indicadores sociais. Bom, quais são as instituições que disponibilizam indicadores sociais? Nós temos o IBGE, nós temos o IPEA, o PNUD, o Ministério da Saúde, dentre outras agências que trabalham incessantemente no levantamento de variáveis que possam se configurar e que possam resultar em indicadores sociais. Quais são as condições desejáveis para a formulação e a avaliação das políticas públicas? Primeiro, nós precisamos de relevância desses indicadores. O que significa relevância de um indicador? Significa que ele tem uma proximidade muito grande com aquilo que deu origem àquela determinada política pública. Com relação à validade, é um aspecto um tanto quanto similar, porque refere-se também à proximidade mais estreita que se possa ter com o determinado aspecto que se procura avaliar. A confiabilidade resulta das fontes das quais foram colhidos os elementos para a formulação dos indicadores. Nós temos então os indicadores sintéticos, que sintetizam diferentes dimensões empíricas da realidade social em um único indicador. O exemplo que nós podemos dar seriam os índices de desenvolvimento humano, IDH, o índice de desenvolvimento da educação, o IDEB, e o indicador de déficit social. Dessa forma, prezados alunos, nós encerramos essa primeira unidade que eu espero tenha sido bastante proveitosa para o aprendizado de vocês no tocante a indicadores socioeconômicos.